Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do Aprovação PGE no nosso canal do YouTube, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos estudar a temática da desconcentração e da descentralização. Você pode estar assistindo a esse vídeo e falar o seguinte: Bruno, mas isso é simples. É verdade. Mas o que é simples também cai em prova. Nós não temos só questão difícil em prova. Nós temos questões que vão envolver a desconcentração e a descentralização. E aí, pessoal, eu quero começar com você aqui. Perceba, estudando, o tópico, então, desconcentração e descentralização. Nós vamos iniciar aqui na desconcentração. Deixa o nome te ajudar. Olha lá, desconcentração. Anote para mim que a desconcentração é o fenômeno de criação de órgãos públicos. Por isso eu brinco e falo desconcentração. É o fenômeno pelo qual a administração irá realizar a criação dos seus órgãos públicos. Ainda posso te dizer que a desconcentração é o fenômeno de distribuição interna de competências. Exatamente. A desconcentração é o fenômeno de distribuição interna de competências dentro daquela pessoa jurídica, tendo, portanto, este desenho aqui, por exemplo, a União criando seus órgãos públicos. Perceba, pessoal, uma distribuição interna, um órgão abaixo do outro, o que vai me gerar, consequentemente, a hierarquia, o que vai me gerar a subordinação. Perfeito? Então, quando eu falo em desconcentração, eu estou falando no fenômeno de criação de órgãos públicos. Eu estou falando no fenômeno de distribuição interna de competências dentro daquela pessoa jurídica. O que vai me gerar hierarquia, o que vai me gerar desconcentração. Agora, pessoal, falarmos em desconcentração, falarmos em criação de órgãos públicos, naturalmente a gente precisa passar aqui na figura do órgão público. Anote para mim que o órgão público é uma unidade administrativa despersonalizada. O órgão é uma unidade administrativa despersonalizada. Órgão público não possui personalidade jurídica. Nenhum órgão público possui personalidade jurídica. Todos os órgãos são unidades administrativas despersonalizadas. Ou seja, não possuem personalidade jurídica, de forma que não são sujeito de direitos e deveres. E aí preste muita atenção. O órgão público, como regra, não pode ser parte em demandas judiciais. Órgão não pode ser parte em demandas judiciais. Mas perceba que eu coloco que isso é como regra. Como regra, o órgão não pode ser parte em demandas judiciais. Anote aí que, em caráter de exceção, órgãos podem ser partes. Órgãos podem ser partes de maneira excepcional. Quais são os órgãos que podem ser parte em demandas judiciais? São os órgãos
mais elevados na estrutura da administração, na defesa das suas prerrogativas institucionais. Anote isso. O órgão que vai poder ser parte em demandas judiciais são aqueles órgãos os mais elevados na estrutura da administração, na defesa das suas prerrogativas institucionais. Para que você anote, nós temos inclusive entendimento sumulado. Nós vamos ter a súmula 525 do STJ. A súmula 525 do STJ vai dizer que a Câmara dos Vereadores vai poder ser parte em demandas judiciais na defesa das suas prerrogativas institucionais. Se nós pararmos para pensar, a Câmara dos Vereadores é o órgão do legislativo municipal mais elevado. E na defesa das suas prerrogativas institucionais, sem sombra de dúvida, vai poder ser parte. Presta atenção, a Câmara dos Vereadores, por exemplo, não possui personalidade jurídica. Mas a Câmara dos Vereadores pode ser parte. Por quê? Vem cá. Esses órgãos que podem ser parte em demandas judiciais possuem a chamada personalidade judiciária. Possuem a chamada personalidade judiciária, ou seja, possuem a aptidão para estar em juízo. Perfeito? Pessoal, mais um ponto que eu gostaria de tratar aqui com você sobre a figura do órgão. Eu gostaria de falar com você acerca da teoria do órgão. Perfeito? Teoria do órgão. Lembre, nós vamos ter 3 teorias que vão tentar explicar a relação entre a administração e o agente público. A gente tem aquela chamada teoria do mandato, em que o agente público seria um mandatário do Estado. Essa teoria não é aplicada no direito brasileiro porque o mandato pressupõe autonomia de vontade, coisa que na relação entre administração e agente público não há, porque a escolha do agente público ocorre por concurso público. Surge a segunda teoria, a teoria da representação. Por ela, o agente público seria um representante do Estado. Essa teoria também não é aplicada, porque o Instituto da Representação é um instituto para incapazes. O Estado não é incapaz. E aí surge, então, a teoria do órgão, desenvolvida pelo alemão Otto Guercke. Deixa eu melhorar isso aqui. Desenvolvida pelo alemão Otto Guercke. Perfeito? Pela teoria do órgão, o agente público representa o Estado. Exatamente isso. Pela teoria do órgão, o agente público representa o Estado. Ou seja, onde estiver presente o agente, presente está o próprio Estado. Por isso, o agente público representa o Estado. Presente o agente, presente está o Estado. De modo que dessa teoria do órgão, a gente consegue chegar também à teoria da imputação volitiva. A gente consegue chegar à teoria da imputação volitiva. O que eu quero dizer? A vontade emanada pelo agente é, na verdade, imputada ao órgão a qual aquele agente está vinculado. A vontade emanada pelo agente é, na verdade, imputada ao órgão a qual aquele agente está vinculado. Tudo isso consagrando o princípio da impessoalidade. Perfeito? Muito bem. Essa é a figura do órgão público. O que eu ainda quero tratar com você acerca do órgão público? Eu quero falar sobre isso aqui, olha.
da capacidade contratual dos órgãos. Anote para mim que o órgão, exatamente por não ter personalidade jurídica, ele não tem a aptidão para celebrar contratos. Quando, na verdade, você pega um contrato administrativo e o nome está do órgão, o que o órgão está ali fazendo é, na verdade, representando o Estado. O órgão está ali fazendo o papel, intermediando aquela relação entre o contratante e a pessoa jurídica e o ente federado. Quero dizer, quando a gente coloca uma secretaria, um ministério como polo contratante, na verdade, quem está contratando é a União, é o Estado, é o município. Agora, lembre que existe o chamado contrato de gestão, existe o chamado contrato de gestão, ou também chamado contrato de desempenho, que vem ali previsto no artigo 37, parágrafo 8º do texto constitucional. Esse contrato de gestão, ou chamado de contrato de desempenho, tem por objetivo ampliar a autonomia daquele órgão. E está na redação do artigo 37, parágrafo 8º aqui. Perceba. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, que é esse contrato de gestão, é esse contrato de desempenho, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão e entidade, cabendo à lei dispor sobre isso. A lei é essa aqui, ó, a Lei 13.934 de 2019. Bom, meus amigos, para nós fecharmos a figura da desconcentração e, consequentemente, fecharmos o órgão público, eu quero passar com você em uma classificação de órgão público, que é a classificação quanto à posição estatal. A doutrina vai estabelecer diversas classificações. Eu quero trazer para você a que eu reputo mais interessante e mais relevante, que é essa, a classificação quanto à posição estatal. Porque aí eu vou desenhar para você um triângulo e vou fatiar esse nosso triângulo em 4 pedaços. E aí nós vamos ter aqui os órgãos. Nós vamos ter os chamados órgãos independentes. Nós vamos ter os órgãos autônomos. Nós vamos ter os órgãos superiores. E nós vamos ter os órgãos subalternos. Órgãos independentes, autônomos, superiores e os órgãos subalternos. Vamos lá, vamos estudar a figura dos órgãos independentes. Anote aí para mim. Os órgãos independentes são aqueles originários da Constituição e são os representativos dos 3 poderes. Os órgãos independentes são os originários da Constituição, são os representativos dos 3 poderes, sem qualquer relação de subordinação e de hierarquia entre eles. Que o que há, na verdade, é apenas o controle de um sobre o outro. Está lá no artigo 2º da Constituição, né? Que estabelece que poder executivo, legislativo e judiciário são harmônicos, são independentes, olha aqui, independentes e harmônicos entre si. Esses são os exemplos clássicos dos órgãos independentes, as casas legislativas, os tribunais, as chefias do executivo. Hoje, vem cá,
a doutrina também vem colocando na classificação de órgãos independentes o MP e os tribunais de contas, perfeito? Muito bem. Órgão independente. De outro lado, nós temos os chamados órgãos autônomos. Anote para mim que o órgão autônomo, os órgãos autônomos, são os órgãos de cúpula da administração. São órgãos de cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes. São órgãos de cúpula diretamente subordinados à chefia dos órgãos independentes. E esses órgãos, como são chamados de autônomos, vão possuir autonomia. Vão possuir autonomia administrativa, financeira e técnica. Vão possuir autonomia administrativa, financeira e técnica. Exemplo clássico: os ministérios e as secretarias de Estado. Perfeito? Ponto. Órgãos superiores são órgãos de direção, controle e comando. Os órgãos superiores são órgãos de direção, controle e comando, que possuem apenas autonomia técnica. Possuem apenas autonomia técnica. Como exemplo, nós temos os departamentos, as coordenadorias, os gabinetes. Para fecharmos, temos os órgãos subalternos, que, como o próprio nome diz, são aqueles órgãos de mera execução, sem qualquer autonomia dele, que não possuem qualquer autonomia. Eu estou falando aqui da zeladoria, eu estou falando da cessão de material. São órgãos subalternos. Perfeito? Matou. Pessoal, agora a gente entra aqui na figura da descentralização. Se a DESCOM é o fenômeno de criação de órgão, de distribuição interna de competências, a DESCEN, olha aqui, DESCEN, anota para mim, é o fenômeno de criação de entes. A descentralização é o fenômeno de criação de entes, de entidades. É o fenômeno de criação de entes, de entidades. Anota que a descentralização é o fenômeno de distribuição externa de competências. Se a DESCOM é a distribuição interna, a DESCEN é o fenômeno de distribuição externa de competências para outra pessoa jurídica ou física. Exatamente. Distribuição externa de competências para outra pessoa física ou jurídica. Também para pessoa física, porque nós vamos ver a descentralização pode ser por colaboração, em que há a contratação de permissionárias e autorizatárias de serviço público, que podem ser pessoas físicas. Perfeito? Ótimo. Agora vem cá. A descentralização, perceba, esse é o desenho, ó. Já que é uma distribuição externa de competências, é, por exemplo, a União instituindo o INSS, instituindo um ente da administração indireta, por exemplo. Então, nós temos uma distribuição externa de competências. Já que eles estão, perceba, lado a lado, quer dizer que aqui, ó, não há hierarquia. Aqui não há hierarquia. Não há subordinação. Agora, o que há na descentralização? Há tutela. Há controle finalístico. Há tutela. Há controle finalístico. Há supervisão ministerial, ou também chamada de vinculação. Tudo sinônimo.
tutela, controle finalístico, supervisão ministerial, vinculação, tudo sinônimo. O que há na descentralização entre o ente instituidor e o instituído é exatamente isso. Não há hierarquia. Então não há também, por exemplo, aplicação do poder hierárquico. Não há aplicação do poder hierárquico. O que quer dizer a tutela, o controle finalístico, a supervisão ministerial? Que o controle do ente instituidor sobre o instituído é de maneira excepcional apenas nos casos previstos em lei. É de maneira excepcional apenas nos casos previstos em lei. É aí que eu tenho a possibilidade de controle. Agora, perceba, a descentralização pode ser duas. Nós podemos falar numa descentralização política, como nós podemos falar numa descentralização administrativa. A descentralização política é feita pela Constituição. Quando a Constituição cria os entes federados. A descentralização política é feita pela Constituição. Quando a Constituição cria os entes federados, quando cria a União, os estados, o DF e os municípios, e eles retiram as suas atribuições, as suas competências do próprio texto constitucional. Eles retiram as suas atribuições, as suas competências do próprio texto constitucional. Descentralização política. Você estuda isso lá no direito constitucional. Aqui nós temos a descentralização administrativa, que vai se dividir em três. Na descentralização administrativa territorial, ou também chamada de geográfica, descentralização administrativa territorial ou geográfica, que a gente também não vai estudar aqui. Essa descentralização é a criação dos territórios, que também você estuda lá no direito constitucional, não é aqui. E nós vamos ter a que nos interessa. As duas que nos interessam. A descentralização administrativa técnica, funcional, por serviço ou outorga, e a descentralização por colaboração ou delegação. Descentralização técnica funcional por serviço ou outorga e a por colaboração ou delegação. Perfeito? Muito cuidado. Vamos lá. A chamada descentralização técnica funcional por serviço ou outorga está prevista na Constituição no artigo 37, inciso 19, que lá estabelece: a lei cria a autarquia e a lei autoriza a criação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, da fundação, dispor sobre as áreas de atuação. Então veja, a lei cria a autarquia, a lei autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Preste atenção. Se é a lei o instrumento utilizado, aqui a doutrina vai dizer que se transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Transfere-se tanto a titularidade quanto a execução. A descentralização técnica funcional por serviço ou outorga é a instituição da administração indireta. É a instituição da administração indireta. Agora, perceba, descentralização por colaboração ou delegação. Também tem previsão na Constituição no artigo 175. Lá está falando, cabe ao poder público contratar as concessionárias permissionárias,
não está no 175, mas também é descentralização por colaboração ou delegação, as autorizatárias. Preste atenção. Concessionárias e permissionárias sempre por meio de licitação, porque são contratos. Já a autorização, eu estou falando de ato administrativo. Então, portanto, não há licitação. E é pela possibilidade de contratar permissionárias e autorizatárias, em que eu tenho a possibilidade de ter pessoas físicas como permissionária e autorizatária, é que eu disse a você que a descentralização é a distribuição externa de competências para outra pessoa física ou jurídica. Outro ponto. O instrumento usado aqui, na descentralização por colaboração ou delegação, não é a lei. O instrumento é o contrato para concessão e a permissão e o ato administrativo para autorização. Se o instrumento é o contrato para concessão e permissão, se o instrumento é o ato para autorização, transfere-se apenas a execução do serviço. Transfere-se apenas a execução do serviço. Perfeito, meus amigos? Muito bem. Quero aqui e colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro e de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que vão cair lá na sua prática. Perfeito? Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.